A paz seja com todos nesta noite. Glória a Deus. Momento da palavra e que o Espírito Santo de Deus venha iluminar nossa mente, nos dar entendimento e total dependência. Que Jesus nos fortaleça, né, amados? Porque é através da palavra do Senhor que vem trazer o refrigério, a paz ao nosso coração. Vem fortalecer, trazer entendimento e força para prosseguir, avivar a nossa fé, não é? Nesta noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, em Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 16, que vem mostrar o amor imenso do Senhor Jesus. Mesmo diante de tudo que ele passou, ele continuou dando a direção para os seus discípulos. Aqui diz dessa forma: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Que amor, que gratidão. Aqui o Senhor Jesus, ele já tinha passado pelo sofrimento da cruz, tinha ressuscitado e aparecendo ali, ele dá essa direção para os discípulos irem para Jerusalém, para lá serem revestidos do poder de Deus, para que eles indo, o propósito ali era busca, oração, fortalecimento, porque a caminhada era grande. E eles, para anunciar a palavra do Senhor, levar a mensagem da cruz, tudo aquilo que eles presenciaram, eles necessitariam estar cheio da graça, da unção, do revestimento do Espírito Santo de Deus. Então aqui, quando meditamos, nós aprendemos, temos no nosso coração, o Senhor traz à nossa memória novamente, que é isso que Ele quer de nós, que revestimos de Jesus, do Espírito Santo, e como esse revestimento espiritual através da oração.
Aqui a lição eles foram para aquele lugar para serem revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque é através da oração, é através da busca que nós recebemos revestimento espiritual, força, graça para prosseguir. E aqui esta lição nos ensina. O Senhor Jesus envia eles. E aí o que diz? Quando eles viram o Senhor Jesus, depois de tudo que o Senhor tinha passado, tinha ressuscitado ao terceiro dia, e o Senhor aparece, muitos ali, a palavra de Deus, duvidaram, mas aqueles que estavam ligados no Senhor, eles tão somente adoraram. A palavra de Deus diz que eles adoraram. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus se aproxima deles e diz que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Então é Jesus que tem todo o domínio, que tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. E é por esta razão que nós amamos o Senhor Jesus e sabemos que Ele está no controle de tudo, que nada foge dos seus olhos, que tudo Ele vê, que Ele se importa, assim como Ele se importou ali com os seus discípulos, que tinham passado momentos difíceis. Ele aparece. Os discípulos adoram o Senhor Jesus, mas houve dúvida. Mas o Senhor quer dizer para nós, tão somente crer e perseverar na fé e adorar o Senhor. E não deixar que nenhuma pontinha de dúvida venha ao nosso coração, porque a dúvida não faz parte da vida de um cristão. Então, o discípulo de Jesus, o servo de Deus, ele precisa crer na palavra. Não importa o que estiver acontecendo, creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. E aí a palavra vem, o Senhor Jesus ali dando a direção, o que eles deveriam fazer. Jesus diz para eles: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem que o Senhor Jesus deu para todos, o ide, fazer discípulo, quer dizer, o Senhor deixou para que falasse do seu amor, anunciasse a sua palavra. Aqui o Senhor Jesus dá essa direção. E ainda fala do batismo, a importância do batismo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a direção que o próprio Jesus deu ali aos seus discípulos. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aqui o Senhor Jesus diz que era para estar no ide e anunciar
tudo o que ele tinha ensinado. Ele ali estava falando para os seus discípulos. Apenas tinha 11, porque Judas, o traidor, não estava. Mas aqui estavam os 11 discípulos do Senhor Jesus e ele estava ordenando como eles deveriam seguir. E por esta razão eles estavam ali, naquele momento de dependência, de oração, de revestimento, para que eles pudessem prosseguir. E eles seguiram, e hoje a palavra está aqui para nós também. Obedecer, ser revestido de Deus, ser revestido do Espírito Santo. É por esta razão que é tão importante a oração na vida do cristão. É tão importante porque o próprio Jesus ali, ele reuniu os seus discípulos para dar essa direção, para que eles estivessem ali sendo revestidos, fortalecidos, crendo, vendo e aprendendo para prosseguir. E diante da palavra de Deus, a cada dia, amados, nós estamos aprendendo. Nós precisamos nos revestir da palavra, da oração, do jejum, da busca. Não podemos abrir mão da nossa vida com Deus e crer. Quando algo se levantar contra as nossas vidas para trazer dúvida, precisamos nos correr para Jesus e crer que tudo Ele tem um controle. E o que nós precisamos fazer é adorar o Senhor. Adorar esse Jesus, que aqui estava ali, como diz, quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então, adore ao Senhor. Não duvide da sua palavra, não duvide de tudo aquilo que Deus tem trazido ao seu coração, tem mostrado, porque nós vemos, aprendemos com a palavra de Deus. Precisamos exercer a fé. É interessante no versículo 20, quando diz, ensinando-os, o próprio Jesus ali, depois de tudo, ele ainda estava ensinando-os, os seus discípulos. E da mesma forma, nós estamos a cada dia aprendendo com o Senhor Jesus, através da sua palavra, através da direção do Espírito Santo, trazendo a mensagem, trazendo a direção, ensinando-nos, iluminando a nossa mente. O próprio Jesus ali, ele deu a direção, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A tudo, a palavra do Senhor Jesus, nós necessitamos obedecer tudo. Não ser servo de Deus pela metade, obedecer parcialmente. Não, tudo aqui o Senhor Jesus deixa bem claro, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. O próprio Jesus estava falando ali
para eles, que eles eram para prosseguir, levar a mensagem de tudo aquilo que ele tinha ensinado, que eles tinham vivido. Então, o Senhor Jesus, ele espera também, da mesma forma, isso de nós. E a promessa foi: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, que nenhum de nós venha sentir-se só nesta caminhada, nesta missão aqui na terra. Nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor deixou essa promessa. Se é o Espírito Santo de Deus que reina na tua vida, na nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Porque aqui o próprio Jesus, ele deu essa promessa ali para os seus discípulos. E essa promessa também é para nós, porque nós somos discípulos, somos filhos, gerados pela palavra de Deus. Somos filhos escolhidos, amados. Então, nós precisamos ter essa alegria no nosso coração, de prosseguir, de exercer a fé no nosso coração e ter essa promessa. Mesmo que algo se levante, você tem que declarar que o Senhor está com você. Aqui a palavra é bem clara. O próprio Jesus diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eternamente, eternamente, o Senhor Jesus está falando para nós, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, porque o próprio Jesus disse estas palavras, deixou escrito. Ali era para os discípulos, hoje é para nós. E nos alegra, amados, saber que Jesus tem esse amor tão grande. Depois de tudo o que aconteceu, o Senhor se importou com os seus discípulos. E da mesma forma, não importa o que acontecer, Jesus se importa conosco. Nós precisamos tomar posse de declarações de palavra como essa e viver, crer a cada dia em nome de Jesus. É assim que a palavra nos ensina. Amém? E várias passagens da Bíblia, vejamos que o Senhor Jesus, ele sempre traz para a igreja, para o povo de Deus, o amor tão grande. E nós precisamos ter no nosso coração, saber que os grandes, porque eu digo homens assim que obedeceram a palavra de Deus, como Davi, ele viveu para agradar a Deus. Toda a vida de Davi, ele mostrou, ele deixou um legado que ele adorava o Senhor. Desde muito cedo, desde menino, ele deixou um legado que Deus era prioridade na vida dele. E da mesma forma, várias passagens na Bíblia fala também do amor de Jesus.
fala de Paulo também, o amor que ele teve em obediência à palavra de Deus. A partir do momento quando ele teve uma vida com o Senhor, ele tão somente começou a exercer a fé, uma fé viva, sem dúvida. Os seus ensinamentos ali, ele sempre priorizou Deus, sempre priorizou Jesus Cristo como dono da sua vida. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11 e 12, fala dessa forma. O amor mostra o amor que o apóstolo Paulo tinha. Aqui ele fala com Timóteo. Fala dessa, 2 Timóteo, 1 Timóteo, tá, irmão? Quero deixar esse versículo porque é tão importante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que são ensinamentos, assim como o Senhor Jesus ali, ele deu direção para os seus discípulos. Depois, aqueles que foram anunciando a palavra também vem trazendo tudo aquilo, os ensinamentos. Aqui Paulo fala para Timóteo, olha só. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. E ele diz mais: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Eu amo isso aqui, porque eu vejo que a palavra de Deus, ela é necessário, que assim como o Senhor Jesus transmitiu ali a ordem para estar no ID, todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus sempre levava os ensinamentos, a direção, como viver, como perseverar na fé. Aqui quando Paulo fala para Timóteo, ele está ensinando, dando a direção, qual ele devia seguir. Quando fala dessa forma, para fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aqui Paulo fala dessa forma, que era para nada aquilo importava, mas era para buscar a justiça, andar com o Senhor, exercer a fé e o amor e ter a perseverança, para que houvesse também mansidão, porque o Senhor nos ensina isso, amados. Nós precisamos a cada dia pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê paciência, nos dê amor, nos dê mansidão. Isso é somente através do Espírito Santo de Deus que é derramado nos nossos corações, para que possamos exercer a fé. Aqui quando o apóstolo Paulo, ele passa essa direção para Timóteo, é porque muitas coisas viriam. E Timóteo tinha que levar a mensagem, ensinar, mas ele precisava fugir de muitas coisas. Fugir
de tudo aquilo que não agradava a Deus. Qual a direção era para busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É isso aqui que o cristão, nós precisamos a cada dia pedir para o Senhor, para prosseguir a nossa caminhada, assim como esses homens de Deus, eles recebiam a direção. Hoje também a palavra é deixada para nos ensinar como viver, porque nós precisamos disso aqui, como diz, combata, Paulo falando isso para Timóteo, combata o bom combate da fé. Precisamos, amados, a cada dia nos esforçar. E o Senhor dá graça, porque a nossa busca, a nossa luta é pela vida eterna. E por esta razão a palavra vem para nos ajudar a combater tudo aquilo que não faz bem para nós, que prejudica a nossa caminhada. Vamos nos afastar. Mas o bom combate é exercer a fé, a busca, a confiança no Senhor. Precisamos a cada dia lutar e perseverar. E Deus, Ele tem esse poder, essa graça para nos dar em nome de Jesus. Amém? E nunca desistir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus, ela é tanta coisa boa, que quando você começa a meditar, a receber do Espírito Santo, você cada vez mais vai se aprofundando e é maravilhoso. E nós precisamos aprender. Tem essa passagem também aqui em Mateus, no capítulo Mateus 26, no versículo 6, que vem falando daquela mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus, que todos ali olharam para ela com crítica. Por que ela estava fazendo daquela forma? Poderia vender aquele perfume por um bom dinheiro. Ali a palavra de Deus diz que foram os discípulos, aqueles que estavam ali com Jesus. Mas quando eles viram aquele ato, aquele momento de adoração daquela mulher, quando ela derrama aquele perfume ali, ela foi criticada, mal vista. Mas Jesus, ele nos dá uma lição tão grande, que ficou esse legado desta mulher. Aqui quando ela derrama aquele perfume, e enxuga o seu cabelo ali, com os pés ali, Jesus, aquilo ali ela estava se derramando diante do Senhor, adorando o Senhor. E por que o Senhor traz assim esta palavra ao nosso coração, amados? O Senhor, Ele vê tudo isso quando nos derramamos na sua presença, quando adoramos Ele. Aqui é interessante, quando diz dessa forma,
Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Eu quero ler todo desde o versículo 6. Diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um preço muito alto e o dinheiro dado aos pobres. Olha o que é cuidar, olhar a vida do outro, né? Ali eles não entendiam qual o mistério. É interessante aqui quando fala Simão, que Jesus estava na casa do leproso ali, é interessante isso, porque Simão, ele tinha sido curado, mas ele ficou com essa marca, sempre falando Simão o leproso, mas ele tinha sido curado já. E aqui quando Jesus ali, na casa daquele homem que, grato ao Senhor, e Jesus estava sentado à mesa, acontece tudo isso, vem a crítica, os olhares, reclamações, porque muitas vezes é assim que muitos querem agir, não entende o mistério, e aí começa a reclamar. Aqui nós aprendemos, tem tanto nesta mensagem, mas o ponto é, Jesus ali reconhece, olha o que o Senhor Jesus diz, Jesus vê tudo, Jesus percebe tudo, cada fala, cada gesto, cada pensamento, o Senhor está de olho em tudo. Aqui diz, percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbados? Essa mulher, ela praticou a boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Havia um propósito, havia algo, o porquê tinha acontecido. Jesus ali diz: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Aqui, amados, olha o que o Senhor Jesus disse. Que aonde a palavra do Senhor fosse levada, a mensagem ia ser falado daquela mulher, daquele gesto que ela fez ali por Jesus. Um legado que ia ser levado para todos sempre. E esta palavra, ela veio ao nosso coração para mostrar
qual o legado que nós estamos deixando na nossa vida? Como nós estamos sendo vistos? O que nós estamos fazendo para Jesus? Como somos vistos agora? E também o que nós vamos deixar? Como? Isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Porque essa mulher, ela deixou esse legado. Que todo o tempo, aonde fosse anunciado a palavra de Deus, o Evangelho, ia ser lembrado o amor, o que ela fez por o Senhor Jesus. Aqui é interessante o versículo 13, porque o próprio Jesus ele fala dessa forma: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória, o legado que ela deixou. Então, vamos trazer para o nosso coração o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo para que Jesus contemple e receba. Aqui toda a história é contado, falado sobre esse gesto de amor, de adoração que esta mulher fez ali com Jesus. E o próprio Jesus, ele diz que aonde a palavra, o evangelho fosse levado, ia ser falado dela, desse gesto de amor, de gratidão. E é isso que o Senhor também espera de nós. Qual o nosso legado que nós estamos fazendo, vamos deixar? Coisa assim para cada um de nós pensar, não é, amados? E que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Mas adore ao Senhor, ame o Senhor, viva para Ele, assim como Davi. Davi, a palavra de Deus diz que ele viveu para adorar o Senhor. E vamos aprender também, vamos viver, ter vida com Deus a cada dia e adorar o nosso Deus. Vamos viver e amar esse Jesus que fez tudo por nós. E a nossa caminhada é para os céus. Então alegra a sua alma, alegra o seu espírito e adore o Senhor. Que Jesus te abençoe, fiquem todos na paz e até o próximo culto. E eu agradeço primeiramente por esta oportunidade de poder falar de Jesus. E agradeço de coração o seu carinho, a sua atenção de estar ouvindo a palavra de Deus. Fiquem todos na paz.